temos uma coisa aqui que pode te ajudar lá na convenção, viu? Contra o conforto moral, a ordem, acima do progresso, nós fazemos teatro. Contra a fome, a falta de dentes, a falta de amores, o obscurantismo, nós fazemos teatro. Contra os privilégios dos assassinos de gravata, batina, toga, farda, mini-saia, camiseta regata, peruca ou avental, nós fazemos teatro. Fazemos teatro para não nos tornarmos ainda piores do que somos. Ousar viver, ousar pensar. Que lindo! Foi você que escreveu isso? Eu, Ritner, Bonassi, a Valéria. Diferença falsa. Bom, para a gente contar a história da companhia, a gente precisa voltar lá em 1994. A gente estava numa época em que tem pouquíssimas oportunidades de expressão, de canto, de dança, de teatro aqui no bairro, né? E a escola ainda é muito forte, né? Como um polo tanto de educação quanto de cultura na região. E aí os alunos gostavam de atividades diferentes. E a proposta do grupo, ela saiu de uma atividade deles, não foi nossa, né? Então havia um grupo de alunos que tinha interesse em formar um grupo de teatro. Eles pediram para que a gente criasse um grupo. E a gente começou de uma maneira bastante empírica, né? Bastante aventureira. E o projeto acabou crescendo e solidificando, e a gente continua até hoje. Então, no começo do trabalho, tinha a questão de oferecer um espaço em que eles pudessem se expressar, em que eles pudessem cantar, pudessem dançar, pudessem se divertir. Não havia muitos espaços de lazer na comunidade, aqui no nosso entorno. Então, esse espaço de lazer foi o primeiro, assim, que a gente pensou em oferecer para eles. Mas, em seguida, a gente começou a entender melhor qual era essa dinâmica da arte como um instrumento para que esses alunos pudessem pensar a política, pudessem pensar a sua condição social e pudessem transformar essa condição. Não só pensar sobre ela e observar essa condição, mas transformar essa situação. E aí depois a gente entrou num outro momento, que é o momento em que a gente percebe que esses jovens que pensam mais, que estão preocupados, que observam a realidade, que querem ser transformadores, não tem mais espaço no meio desse mundo alienado em que eles estão. Então, eles começam essas crises de depressão que são cada vez mais comuns e o suicídio que é cada vez mais frequente e a tristeza inerente desses jovens que não se encaixam começou a chamar muito a nossa atenção. Então, a gente percebeu que o perfil do grupo, ele mudou daqueles jovens que não tinham uma oportunidade de se divertirem e de se expressarem para quem estava pedindo socorro, muitas vezes. Então, se expressar não era mais só uma questão de comunicação, mas era uma questão de sobrevivência para muita gente. Então, a gente passou um período em que muita gente deslocada começa a procurar qualquer forma de arte onde possa se encontrar. Eu acho que tem muita importância o teatro aqui na comunidade. Faz muito tempo que ele existe, então a gente acaba disponibilizando teatro que não tem na região aqui, na Zona Leste. É muito difícil você achar teatro, e a gente acaba também trazendo jovens para o teatro e que às vezes nem sabe da existência, né? Ou então que pode se descobrir no meio da arte também. A importância do teatro, para mim, ela é mais que essencial, né? Porque, querendo ou não, a gente reside aqui em Arthur Alvim, então é uma comunidade onde poucas pessoas têm a oportunidade de, por exemplo, ver um espetáculo. Aqui é uma escola, né? Então tem gente que nem sabia da existência do teatro. Então, tipo assim, para mim é essencial. Pode ser como hobby, sai como um aprendizado pra vida também, entendeu? Tipo, nós que fazemos teatro aqui, a nossa diretora sempre fala que ela não tá formando atores e sim pessoas. Então, eu acho que não só aqui, mas eu acho que em toda a comunidade deveria ter uma companhia pra trazer, tipo assim, algo pra sair, tipo, não se envolver com droga, ter alguma coisa pra esquentar a cabeça, sabe? Pra mim, a importância do teatro é o que vai gerar a individualidade da pessoa. Entendeu? Sendo ela
para continuar no ramo artístico ou não, entendeu? Mas para deixar de ser uma caixinha. A importância do teatro na vida dos alunos, eu acho que, como eu falei antes, acaba trazendo um interesse pela arte, e a arte também tem uma grande função na educação, né? Então, aqui no meio a gente aprende a lidar com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de religiões, enfim. Então, acho que o respeito à educação, a gente consegue ter uma visão mais ampla das coisas aqui dentro. Então, eu gosto bastante do grupo e a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no grupo foi a união e a amizade, assim, das pessoas. Foi que eles não discriminam ninguém, eles sempre acolhem as pessoas, e o que eu acho importante para a comunidade é isso, você acolher todo mundo, independente se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, homossexual, heterossexual, e é bastante legal isso, porque eu vejo muito amor nas pessoas, e o que eu aprendi bastante no grupo foi amar todos. Dentro do Tauipá, nunca existiu muita distinção de negro, de branco, de judeu, de loiro, moreno, homossexual ou não, entendeu? Mas, ao mesmo tempo que nunca existiu muita distinção, nunca existiam preconceitos, entendeu? Se a pessoa quisesse ser qualquer uma dessas, ótimo, ela seria aceita como qualquer uma dessas. Se ela quisesse ser todas essas, ótimo, ela também seria aceita como todas essas. Então, imagino eu que a gente ajuda a formar pessoas um pouco menos preconceituosas. O teatro ele teve um grande impacto em relação à minha timidez. Então, quando eu entrei aqui, eu falava meu nome e ninguém escutava, né? Então, para mim, a timidez foi uma coisa muito boa, que me ajudou muito, por exemplo, em apresentações de trabalhos que eu precisava fazer. Então, dá mais confiança quando você vai fazer essas coisas, falar em público, por exemplo. Na questão de carreira, eu hoje penso em fazer artes visuais e ir para a área da educação. Então, o teatro ele teve muito impacto na minha vida, inclusive na escolha de carreira, e também em questão da timidez, mais contato social com as pessoas, enfim. Para mim, o teatro, ele virou tanto uma chave da vergonha, da desinibição como pessoa, assim, quanto foi o que me fez encontrar o ponto que eu sempre quis ser em relação à cena, à cenografia e cena em si, entendeu? Quanto ao poder ter contato e passar isso adiante, sabe? Do tentar virar essa chave na cabeça de outras pessoas. Não que necessariamente para a área da cenografia ou para a área da técnica, sim para a área da arte e afins. Eu acho que o teatro ele é bom porque ele ajuda você a ter um pensamento amplo. Que nem eu era muito fechada à política, à cultura, essas coisas. Eu só fazia teatro. Mas hoje em dia eu já pesquiso sobre diversas coisas. Sobre coisas como biologia, como política, história. E é bem legal isso porque o teatro ajuda a gente a pensar. A arte em si ajuda a pensar, mas o teatro ele já abrange muito. Normalmente não é o texto, não é o assunto, mas tem alguma coisa, algum canal de energia que parte de algum lugar inesperado e que te dá uma dica de para onde a gente vai, né? Nós já fizemos algumas vezes o processo partindo dos alunos completamente, que é o ideal, né? Então os alunos se reúnem, a gente combina, eles trazem sugestões para o que eles gostariam de fazer no ano seguinte, trazem as ideias que estão incomodando ou estimulando eles naquele momento, e a gente parte em busca de textos ou da criação de um roteiro que dê conta daquela necessidade. Esse é um dos caminhos. E o outro caminho são essas vias de energia que cruzam o nosso caminho de alguma forma e que apontam alguma direção. De todos os espetáculos que a gente fez, eu sempre vou dizer esse primeiro, que é o Longo Caminho até a Fonte. O Longo Caminho até a Fonte é de 2002 e ele marca uma passagem de como a gente pensava o teatro antes e depois desse espetáculo. Foi a primeira vez em que o espetáculo serviu para falar realmente da realidade deles e das questões que naquele momento eram importantes para eles e precisavam ser resolvidas de alguma forma. E esse espetáculo era um rito de passagem, enquanto espetáculo e enquanto projeto, né? Então esse rito de passagem que abrangia a adolescência, né, foi discutido no espetáculo, e
abriu pra gente outras maneiras de pensar qual era a nossa relação com esses adolescentes que faziam parte do trabalho. Quando eu fiz essa peça em específico, em Sane, ela não só me ajudou a escolher o que eu quero fazer de faculdade, mas como ela me ajudou até hoje a como eu lido com as coisas, com as dificuldades da vida, com os medos, com os problemas. E ela é muito boa por causa disso, porque ela me ajuda a lidar com tudo, porque ela fala sobre coisas do psicológico, sobre amizades. Aí ela me ajudou bastante com isso. Durante todos os anos que eu participei, não sei se necessariamente a peça que mais me marcou, mas a que me vem à cabeça primeiro foi Danton, entendeu? Pelo elenco e pela dinâmica da peça, assim. E a que eu acho que mais me transformou, também não necessariamente me marcou, foi Voando para o Alto, entendeu? Aí pela mágica do espetáculo. Entendeu? O espetáculo feito, assim, a mágica dele impressionava. De paixão, assim, tem... Aí é pessoal, né? É Voando para o Alto, de 2010, né? Que acho que plasticamente é o trabalho mais bonito que a gente fez em 25 anos. E como ele é uma adaptação de Fernão Capelo Gaivota, né? E é tudo que... Quem viveu na época em que Fernão Capelo Gaivota foi publicado, provavelmente acredita até hoje, foi um espetáculo de muita... Pessoalmente foi muito bacana fazer, e as pessoas que fizeram parte dessa temporada e desse trabalho, acredito que todas foram modificadas de alguma forma por essa experiência. E eu acho que isso conta muito quando você faz teatro, né? Essa capacidade de te transformar e de te fazer acreditar que você transforma o resto. O trabalho mais autoral que a gente já teve foi Sussurros. Esse é todo produzido pelos alunos. Então é uma coleção de cenas que foram montadas a partir principalmente de relatos dos alunos da sua própria vida. Então a gente usou cartas, relatos, improvisações, então a gente partiu daí. O cerne do trabalho é esse, e aí a gente usou alguns textos poéticos, já de outros autores, mas para fazer a ligação de todas as histórias, né? Então, de todos os trabalhos que a gente já fez, esse é o mais autoral, mais pessoal para os alunos. Eu acho que a que teve um desafio maior por ser mais simples foi Chão Brasil. Por sair do espaço do teatro, por usar um outro tipo de linguagem que não era uma que a gente vinha usando, ou que eu tinha mais contato, mais experiência, eu acho que foi a mais desafiadora, assim. São 25 anos em que eu estou nesse teatro todos os domingos, né? Não é uma coisa assim de uma semana, 2 semanas, não é um projeto de 3 meses. Então você tem temporadas que duram um ano inteiro, pessoas que ficam durante 4, 5, 6 anos das suas vidas aqui, então elas crescem dentro do teatro junto com você, você faz parte da vida delas de uma maneira muito mais intensa do que a sala de aula permite. O teatro seria a sublimação do que você pode ter enquanto educador numa sala de aula, por todas as oportunidades que o processo te dá. Então eu penso que se eu estou terminando uma carreira de 30 anos como professora da rede estadual, o que me garantiu o entusiasmo até o último dia para continuar sendo professora foi esse trabalho com teatro. Eu entrei no Itaipá como aluno, depois de um tempo eu assumi como cenógrafo, entendeu? Hoje eu sou coordenador da técnica, sou formado em técnicas de palco e técnica de palco e cenografia. Também sou formado, acabo de me formar em design de interiores. Foi onde eu me descobri, foi onde eu descobri que eu queria fazer isso, que eu queria estar no meio da arte. E assim, se for pra falar em público, se eu for pra tomar alguma atitude, pra mim não existe o não. Não sei explicar, impacta muito na minha vida. Eu aprendo coisas aqui que eu levo não só aqui dentro, mas lá fora mesmo.